reforma calvinista foi uma reforma que aconteceu na Suíça, muito mais ligada à burguesia, não tanto à nobreza, também não tanto às camadas populares. Vai atender os interesses de quem quer fazer comércio, ganhar grana. O João Calvino também era uma pessoa ligada à Igreja Católica e a sua principal teoria vai ser chamada de teoria da predestinação. O que ele quer dizer com isso? Ela dizia que o ser humano, quando ele nasce, ele já nasceu com seu destino traçado por Deus. Se ele vai, quando morrer, ser salvo ou ser condenado. O ser humano, ao longo da sua vida, ele precisava decifrar os sinais. Quais são os sinais se você vai ser uma pessoa salva ou se você vai ser uma pessoa condenada? Pois bem, o João Calvino dizia o seguinte, que se você é um cara que gosta de acordar cedo, não reclama, se você gosta de trabalhar, acumula uma graninha, se você tem uma prosperidade material, significa que você é um cara com a salvação garantida. Olha só, então vocês alunos, quer dizer que morre de preguiça, quer dizer, professor, que eu não seria salvo? Não, também não é assim, tá, galera? O João Calvino, ele dizia que os sinais da condenação eram aquelas pessoas que eram viciadas em jogos, que eram viciadas em prazeres mundanos, pessoas que gastavam tudo. Então, assim, professor, a pobreza era sinal de condenação? Não, a pobreza não, tá? O que o João Calvino dizia é que a preguiça, a pobreza gerada pela preguiça, essa sim era um sinal da condenação, tá? Então, se você é um cara pobre, mas que acorda cedo, que trabalha, que guarda dinheiro, que acumula capitais, você tem o sinal da salvação. Isso, galera, a reforma do João Calvino, ela é uma reforma que vai trazer na mentalidade do ser humano, a partir do século XVI, a ideia de apego ao trabalho. Frases como Deus ajuda quem cedo madruga, o trabalho dignifica o homem, frases como essa que valorizam e que estimulam as pessoas a serem trabalhadoras, a acordar cedo, a ralar, são frases típicas do calvinismo, tá bom? E o calvinismo, ele é associado muito ao capitalismo. Tanto é que a imagenzinha que eu coloquei aqui para vocês, que acompanha esse nosso slide, ele mostra justamente a questão do enriquecimento, da prática do comércio, do lucro, da burguesia que se enriquece. Então, a partir do século XVI, trabalhar, acumular, guardar dinheiro, fazer planos para a sua própria vida de forma mais individualizada e não coletiva, isso é chamado de um espírito capitalista. Quem vai trazer? É a ética, é o modo de ser, é o modo de pensar, é o modo de agir dos protestantes. Então a gente vai ver ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, as nações que são protestantes muito mais apegadas ao trabalho do que as nações que são católicas. Por exemplo, a colonização do Brasil foi feita por uma nação católica. Quem veio para trabalhar aqui no Brasil não foi o católico, foi o escravo negro. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a mentalidade protestante, ela tomou conta de uma região chamada o Norte das 13 colônias, coisa que vai favorecer a acumulação de capital, o reinvestimento em indústria, ou seja, capitalismo e calvinismo estão absolutamente interligados. Tá? O nosso amigo João Calvino, ele é um cara que vai ter as suas ideias consolidadas na Suíça. A Suíça hoje ela é muito famosa, muito conhecida pelos seus bancos. É uma região muito rica e que concentra muitos bancos. Ou seja, a atividade da usura, até hoje, ela é central na Suíça. Claro, isso é uma herança do calvinismo. Então vamos ver só, galera. Essa ideia do calvinismo, ela vai atender muito bem a burguesia. Quando o professor Ricardo colocou aqui para vocês, ó, entraves para a burguesia, significa que a Igreja Católica, ela representava esses entraves. Quais entraves eram esses? A proibição da usura e também a prática, o incentivo à prática do preço justo. Quando João Calvino cria sua nova teoria, a teoria da predestinação, e diz que trabalhar e ganhar dinheiro é sinônimo de salvação, ele está justamente indo contra tudo aquilo que a Igreja Católica dizia. Significa o quê? Que a burguesia europeia, sedenta por lucros, sedenta por ganhar um din-din,
vai aderir ao calvinismo. Significa que a Igreja Católica tem mais uma nova concorrente, tá bom? Olha só, vamos fazer um exercício então para fixar um pouquinho melhor esse conteúdo que a gente acabou de estudar. Então, o exercício da Fundação Getúlio Vargas diz assim para você, ó: é comum referir-se ao calvinismo como a religião do capitalismo, pois essa crença a alternativa A diz assim, que o calvinismo defendia que o trabalho deveria ser valorizado. Então aqui a gente tem um dos principais elementos do calvinismo, tá bom? Quando a ideia central, ela é o trabalho. Vamos lá. Que o trabalho deveria ser valorizado, que o comércio não deveria ser condenado. A Igreja Católica, lá no século XVI a gente estudou, ela não é que ela condenava o comércio, mas ela condenava os lucros abusivos, né, através do preço justo que ela propunha, além de concordar com a cobrança de juros, coisa que a Igreja Católica também proibia, que era a tal da usura. A Igreja Católica proibia, condenava a cobrança de juros, ok? Então, olha só, a alternativa A, ela já nos mostra a alternativa mais correta, né, principalmente quando ela coloca aqui como ponto central o trabalho, o comércio e os juros. Esses três elementos, para o João Calvino, eram os sinais da salvação. E é legal a gente refletir como que a nossa sociedade hoje ela valoriza demais o trabalho. Fato que hoje beneficia os donos dos meios de produção, né? Aquelas pessoas que controlam os meios de produção, seja a indústria, seja a terra ou seja o banco. É muito interessante para essas pessoas, hoje, nos dias atuais, ter uma sociedade em que valoriza, em que gosta de trabalhar. Não que aqui no Brasil a gente acredite que o trabalho, o comércio, o lucro, os juros, a riqueza, isso vá nos garantir no céu. Mas essa concepção calvinista, ela traz hoje um apego ao trabalho que beneficia demais aquelas pessoas que são donas de indústrias, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa A. Alternativa B diz assim, ó: acreditava que o comércio das coisas sagradas, então olha só, quem realizava o comércio de coisas sagradas era a Igreja Católica. Esse comércio de coisas sagradas poderia ser os cargos eclesiásticos ou até mesmo as indulgências, certo? Aqui a alternativa não traz pra gente, mas falsas relíquias também eram vendidas pela Igreja Católica. Quem acreditava nisso era a Igreja Católica e não o calvinismo, como o exercício trouxe aqui pra gente, tá? Então a alternativa B está errada. Alternativa C, apresentava doutrina que relacionava a salvação eterna do fiel com a frequência aos cultos, com a presença da fé e das obras de caridade. Então olha só, a salvação na doutrina calvinista, ela está ligada a esses itens aqui da alternativa A: trabalho, comércio, juros, riqueza, prosperidade material, acumulação de riquezas. Não a salvação relacionada à frequência nos cultos, a presença da fé, as obras de caridade. Tudo isso é importante no calvinismo também, tá bom? Mas a questão central no calvinismo é justamente o trabalho. Preconizava, dizia que o comércio como uma atividade voltada para o sagrado. Assim, grande parte do lucro obtido deveria ser doado aos templos religiosos. Não, o comércio, os lucros obtidos não deveriam ser doados. Deveriam servir justamente para a riqueza individual, a riqueza do burguês. E esse lucro obtido, a doutrina calvinista, o espírito capitalista, diz que ele deve ser reinvestido nas suas práticas econômicas. Daí a gente tem a evolução do capitalismo, ok? Então a alternativa D também está errada. A alternativa E diz assim, ó: praticava a cobrança de todos os sacramentos, tá? Não eram todos os sacramentos da Igreja Católica, ok? No calvinismo, o principal sacramento é o batismo e a ceia, especialmente do batismo e da confissão. Não, da confissão, Calvino não vai trabalhar como um sacramento importante, além do pagamento do dízimo eclesiástico. O pagamento do dízimo deveria ser feito se o fiel quisesse, jamais de forma obrigatória. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Vejam que o exercício da FGV foi extremamente tranquilo. Na verdade, o calvinismo é muito tranquilo, certo? Sempre relacionando essa ética protestante
ao espírito do capitalismo que está presente nos nossos dias atuais. Legal, galera? Espero que tenha ficado claro aí o conteúdo do calvinismo. Assistam a aula, leiam os exercícios da sua apostila e principalmente leiam as teorias. Isso é o mais importante, ok? Um beijo e até a próxima aula.